Fala, meus faixas! Bem-vindos ao Black Belt, um podcast do Grupo Aliança. Eu, David, estou aqui. A gente está retornando às atividades agora, né? A gente ficou uns dias parados aí e nós decidimos fazer uma mudança aqui na equipe, né? Por consequências da vida aí, projetos vêm, projetos vão. A gente precisou fazer uma mudança no nosso time. E também porque a gente sentiu que a nossa aerodinâmica ficaria melhor com dois carecas na mesa. Então, tenho a honra de apresentar para vocês meu parceiro, o Wellington. Opa, valeu. Muito bom ter você aqui, cara. Estou muito feliz de estar com você aqui. De você ter aceitado prontamente assumir a vaga, né? E, cara, além de continuar trazendo faixas pretas, né, para ajudar a gente no nosso processo de desenvolvimento, quando a gente estava decidindo quem trazer, a gente decidiu trazer alguém à altura dessa faixa também. Poxa, E eu fico queria grato. que você soubesse que eu te vejo assim, já falei isso para você, e você vai ter a oportunidade hoje de se apresentar, né, contar um pouco da sua história, porque, como eu já te disse, uma porcentagem desse tamanho aqui, ó, da população do mundo vai viver as coisas que você já viveu. Então, acho que você tem muito a agregar e, cara, tô muito feliz de você estar aí com a gente. Poxa, obrigado. Estamos aqui com o David, então, prazer. Sou o Wellington Ferreira, né? Então, a gente está começando esse projeto novo. Realmente é uma gratidão estar aqui com você e contar um pouco da minha história para o pessoal, né? Que muitos me conhecem, né? Mas eu acho que agora muito mais pessoas vão ter essa oportunidade de conhecer um pouco da minha história. E eu acho que isso é importante. Eu até pensei um pouco assim sobre isso. Eu fiquei pensando, "Poxa, será que realmente vai ajudar?" Depois, parando para pensar, eu acho que pode ajudar algumas pessoas, com certeza. Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas, cara, esse episódio aí para te apresentar pra galera, normalmente com os convidados, a gente sempre faz aquela linha cronológica da vida da pessoa, né? Sim. Da onde que você é? Então, eu sou ali da região de Zona Sul de São Paulo, famosa Pedreira. Nossa, muita treta, hein? Aí, Mano Muita Brown. treta. Né? Ali perto do Apurá, perto ali do Guacuri, Balneário São Francisco, né? Na verdade, ali eu moro no bairro, eu morava, né? No caso, o bairro é Balneário São Francisco, né? Eu morei ali a minha vida toda, né? Então, os meus pais, eles são de Minas, eles vieram para cá, depois se casaram, né? Mais jovens, né? E eu tenho, no caso, 3 irmãos, então eu sou o filho do meio. Então eu nasci aqui em São Paulo, assim como eles também nasceram aqui. Aham. E assim, a minha vida, né, no caso, na infância, assim, foi bem tranquila, em partes, né? Mas assim, desde que eu me lembro, né, referente à minha infância, assim, eu tive alguns problemas de saúde, né, como, sei lá, eu tinha bronquite alérgica, qualquer bicho que me picava eu passava mal e tudo. Mas assim, eu tenho várias memórias boas da minha infância, Aham. né? Então, mas é mais ou menos isso. Mas assim, os meus pais, eles sempre proveram tudo para mim, sou eternamente grato a eles, né? Tenho 2 irmãos maravilhosos também. Então é mais ou menos assim o começo da minha vida, né? Não, legal. Quando a gente se conheceu, a gente já estava ali na fase adulta, né? Sim. A gente se conheceu ali fazendo um projeto Serviço. de serviço voluntário, né? Lá no Rio de Janeiro. E, cara, logo de cara, eu fiquei muito surpreso. Porque, assim, a gente andava muito, né? A gente andava muito, falando com as pessoas e tal. E quando eu vi aquele cara de muleta andando, eu pensei assim, falei, mano, não é possível que esse cara tá aqui. Porque, assim, você tinha tudo pra, tipo, não tá nem aí pra ideia da coisa, né? Pra ajudar outras pessoas. Mas você tava lá de muleta e você, tipo, braço roxo e caminhando pra caramba, falando com um monte de gente. Como é que foi? Como é que foi? Na realidade, o que que aconteceu com você? Porque assim, eu falei pra galera que você tá dentro de uma porcentagem da população do mundo ali
que dificilmente vai passar o que passou na vida. Sim, é verdade. Dificilmente vai acontecer com a maioria das pessoas o que aconteceu contigo, né? Que foi uma doença, né? Que deu um trabalhão, né? Pegou de surpresa, né? Pegou de surpresa. Fala aí, fala um pouco, como é que foi? Beleza. Então, um pouco eu tava falando, então, eu nasci aqui na Zona Sul de São Paulo e tudo. Então, quando chegou ali perto da minha adolescência, né? Tem uma rotina que todo adolescente praticamente tem, né? Eu ia para a escola, né? Eu ia para a igreja, né? Na igreja que eu faço parte. Eu tinha várias atividades. Eu gostava muito de jogar bola, jogar basquete, jogar handball, andar de bicicleta, andar de skate como qualquer outro jovem. E então, um certo dia, né? Mais ou menos na época que eu tinha 16 anos, estava jogando bola. Né? Eu jogava muito, assim, quando eu podia, né? Eu jogava muita bola, né? Nunca fui bom. Mas Falar que eu fui tentava. bom, mas a gente tava lá, né? Com os amigos, né? A gente jogava. Então eu lembro que a gente tava jogando lá em Diadema, né, numa quadra lá da igreja. E se você falar pra mim o que aconteceu exatamente, assim, quem foi a pessoa, eu não lembro. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu tava jogando bola. Quando você dá um drible e corta para a direita, assim, aquele drible assim, a lá Ronaldinho, né? Que ele Você humilha fazia. seu adversário? Não, eu acho que nem foi humilhante, eu acho que, sei lá, foi um reflexo, foi um espasmo do corpo ali. Então eu dei um drible, assim, não é nada demais, só que a pessoa chegou atrasada. E aí Deu no ela meio. me deu uma paulistinha, fala, né, aqui em São Paulo. Ela deu um totó, né, que fala lá no Rio, sei lá, Joelhadinha uma gostosa. joelhada no meu joelho esquerdo. Aí eu senti aquela dor, que é aquela dor bem fininha como de costume. Só que assim, aquela dor foi naquele momento e depois eu não senti tão forte quanto foi no impacto, entendeu? Então eu continuei jogando e aí depois o sangue esfriou e aquela dor ficou ali. Aí tá certo, né? As coisas foram acontecendo, eu voltei na minha rotina normal, isso foi no sábado. E quando chegou na semana, eu continuei indo para a escola, né? Eu tinha outros afazeres, continuei fazendo as minhas atividades e aquela dor estava incomodando no joelho esquerdo. E o tempo foi passando e a dor foi aumentando e o meu joelho foi aumentando também. Consequentemente, eu pensei, Eu adole... acho que tem alguma coisa errada. é, eu pensei, 2 meses poxa, depois. mais ou menos isso. Eu pensei, deve ser uma dor muscular, né? Porque era muito nítido pra mim. Faz um ano já, mas tudo É, bem. era muito nítido pra mim a pancada que eu tinha levado, né? E aí eu fiquei pensando, eu acho que não é nada demais. Só que aí começou a crescer um edema, né? Tipo, como se fosse um calombo perto do joelho. E aí eu comecei a perder a mobilidade do joelho. E ainda continuava indo para a escola, continuava fazendo minhas atividades e tudo. Aí chegou uma hora que não deu mais. Começou a doer demais o joelho. E aí eu lembro que eu fui com meu pai num médico e chegando lá a médica pensou que era uma água no joelho, né? E eu lembro que até meu pai pagou um táxi pra gente ir porque eu não conseguia andar mais, né? Já tinha atrofiado o meu joelho que eu não conseguia nem esticar a perna. Tipo, eu chorava de dor para poder dormir. Eu só queria dormir, eu não conseguia dormir de dor. Então já estava numa situação meio crítica. Chegando no médico, né, como eu falei, a médica pensou que era água no joelho. Eu falei, puxa, que bom. Resolve Porque, tranquilo, né? eu falei, caraca, eu já sei o que eu tenho, né? E aí a gente teve um procedimento que meu pai ficou de fora da sala e a médica ficou comigo numa sala. Chegando lá, ela fez o procedimento, né, colocou eu na mesa, esterilizou ali o joelho, tal. Aí ela explicou o procedimento que ela iria fazer, que era aplicar um pouco de anestesia no local e depois fazer uma sucção da água mesmo com uma seringa maior. Aí ela me deu uma gaze, aí eu coloquei na boca e nesse Ave momento meu Maria. pai não estava comigo. Meu pai tinha que ficar lá fora. Cara, eu tava lá, assim, só de lembrar eu vejo estrelas, né? A gente coloca lá a perna lá, a médica foi fazer o procedimento, aí ela colocou a seringuinha, que era uma agulhinha bem fina, no meu joelho, e ele já tava com uma bola. Ela colocou, aplicou anestesia. Aí adormeceu a minha perna, meu joelho. E ela falou, agora eu vou tirar a água. Aí ela pegou uma agulha.
Ó, cara, eu não consigo nem. Anestesia pra quê, né? É, eu não consigo nem descrever o tamanho daquela agulha, mas ela colocou a agulha gigante assim no meu joelho, né, na parte que tava o edema. E aí ela puxou. E eu Nossa. aqui com a gaze na boca, apertando assim, uma dor horrível, né? Assim, a anestesia ela deu só uma amenizada. E na hora que ela puxou, voltou sangue, pus e a anestesia para dentro da seringa. E aí eu fiquei assim assustado, né, com aquela situação e ela também fez uma cara, ela como médica, talvez acho que ela não conseguiu esconder um pouco do Ela susto acha que ela que não é água levou. no joelho, não. É mais ou menos Foi a isso. cara que ela fez, né? Foi. E ela falou: Olha, eu vou parar o procedimento por aqui. Ela foi lá, fez o curativo. E aí você me aguarda aqui que eu já volto. Aí ela sai da sala, aí ela abre a porta. Meu pai estava bem na porta. Eu não sei para quem tá em casa se você já viu aqueles filmes que o médico chega, aí você tá de longe assim, você não tá ouvindo a conversa e a médica faz assim com a cabeça. Foi isso que aconteceu. Nossa. Aí ela falou mais ou menos assim, que eu consegui ouvir de longe, assim, bem pouco. Ela falou, aqui no hospital que a gente estava, era um hospital lá em Hospital Piraporinha, divisa com Diadema. Aqui a gente não tem os equipamentos necessários para fazer um exame específico, que acho que era tomografia. Era tomografia. Porque ela falou assim, olha, não é água no joelho. Falou com meu pai. E aí o que aconteceu? Eu fiquei lá 4 dias internado nesse hospital, numa maca, e a gente não sabia o que eu tinha. Então a gente estava esperando uma vaga para sair para o hospital, um hospital lá em Santo André, que é na zona sul de São Paulo, no ABC Paulista, um hospital chamado Mário Covas e um outro hospital chamado Serraria. Então a minha mãe chegou lá, né, me visitava, meu pai ficava lá comigo, e aí a gente, assim, eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre o que estava acontecendo, né? Eu lembro que reuni eu, meu pai e minha mãe, a gente fez uma oração, né, e para Deus, para que a gente pudesse ter aquela vaga do hospital para saber o que eu teria, né, para fazer os exames. Então, depois de 4 dias, graças ao Senhor, né, a vaga saiu e aí eu consegui essa oportunidade, né, de receber um tratamento. Mas assim, resumindo, para não ficar muito longo, chegando lá nesse mesmo dia que eu fui transferido de ambulância para esse hospital, eu encontrei o Dr. Marcelo, né, que era o ortopedista, e aí ele pegou e começou a me examinar. Aí tava eu e meu pai só. Meu, ele pegou minha perna assim e apertou bem em cima da bola Vamos assim. espremer, ver se sai. É, mais ou menos isso, mas Essa assim, espinhazinha. mas é um exame, né, realmente para ver a densidade da situação. Aham. Cara, mas eu gritei assim de dor e começou a latejar mais ainda. É como se você pegasse um prego e colocasse assim dentro da carne do seu osso e ficasse martelando assim, ó. Ah, A cada 5 segundos aquela dor vem te martelar. Por isso que eu não conseguia dormir. E aí ele também falou com meu pai meio baixo, sem eu ouvir. Ele falou assim, olha, você vai para casa agora e aí você vai, daqui a uma semana você volta porque você precisa fazer uma biópsia e um raio-x. Aí eu falei assim, doutor, por favor, eu não aguento de dor, eu só quero dormir. Tipo, eu já tinha mais de semana sem dormir, que eu não não dá conseguia pra ficar dormir. mais uma semana nessa situação. Aí ele, cara, eu lembro que ele olhou assim pra mim, ele falou, não, vamos fazer agora então. Aí ele me mandou pro raio-x, aí eu fui pro raio-x, aí eu tirei o raio-x. Só que o edema que eu tinha na perna, não dava pra ver por raio-x, mas assim, já tava meio estranho, ele falou. Ele falou assim, então agora a gente vai fazer a biópsia. Meu, ele isolou uma sala lá do hospital, fez todo o preparamento. É ele que vai vir aqui, né? Eu espero que sim. Ah, Eu mandei a só mensagem pra pra ele. saber. Doutor Marcelo, gente boníssima ele. E aí ele fez todo o preparo, esterilizou tudo, pegou todos os materiais para poder fazer. Diferente, não estou falando que a médica fez errado comigo, mas eu tive a oportunidade de estar com meu pai lá presente. Então meu pai estava do meu lado e aí ele preparou tudo, colocou tipo uma
não sei como se fala, um avental para deixar localizado só a parte que ele ia Aquele mexer. cirúrgico mesmo, É, né? cirúrgico mesmo. Pegou todos os instrumentos, esterilizou bonitinho, toda a perna com aquela, acho que é iodo, né? Não sei. E aí ele me deu uma gaze. Vai eu com a gaze de novo na boca e eu peguei a mão do meu pai. E aí ele falou, vou começar. Cara, ele pegou uma agulha da grossura de uma caneta. Na verdade não é uma agulha, eu não sei, é tipo um tipo de um bisturi, que aí ele é como Ele se entra, fosse, pega. é como se ele tivesse um buraco oco e lá dentro tira pedaços de carne Aham. do seu corpo. Cara, eu só sei que eu gritava assim, ó, e eu apertava muito a gaze e eu esmaguei com todas as minhas forças a mão do meu pai, assim, de dor. Eu não aguentava de dor. E assim, respirando muito forte. E aí ele fez o procedimento. E depois de uma semana, aí tava eu, meu pai e minha mãe dentro da sala dele, saiu o resultado. Aí ele falou assim, Wellington, você tem câncer. Aí ele falou assim, você tem um tumor ósseo, chama Você tava com quantos anos, desculpa? 16 anos. 16 Você anos. tem um tumor ósseo, chama Ewing, né, CDC40. É um tipo de osteosarcoma, geralmente dá em adolescentes, nessa época da vida, né, da adolescência. E posso estar errado, né, talvez, mas uma coisa que eu me lembro que geralmente é adolescente alto, né, que tem uma estatura alta, e então ossos meio grandes, então geralmente dá nesse perfil, né? Não tem uma explicação, né? O câncer a gente sabe que pode ser genético, pode ser hereditário, Sim. pode ser desenvolvido, mas assim, graças àquela pancada que eu levei no futebol, eu consegui descobrir a tempo. Então já Então, tava se formando lá. provável. Então, do período que eu levei a joelhada até eu descobrir, eu acho que não foi nem 3 meses. Foi muito rápido. Então, até isso foi uma coisa boa, né? Assim, ele falou assim, olha, de todos os casos que eu peguei, onde está localizado o seu, é muito bom para o seu tratamento. Quando ele falou isso, né, minha mãe começou a entrar em desespero, né? É E aí, porque não é uma notícia simples, nossa, né? minha mãe e meu pai ficou ali segurando e tal. E aí eu fiquei assim, tipo, E aí? stand-by, né? Tipo, É, eu falei, meu, o que que tá acontecendo, né? Eu não tinha caído a ficha pra mim. E eu tranquilizei minha mãe. Falei, não, mãe, calma, vai dar tudo certo, né, tal. Aí ele falou assim, aí ele explicou bem direto, assim, o que iria acontecer. Você vai fazer quimioterapia, eu nem sabia o que era isso. Depois que desinchar o seu joelho, a gente vai abrir a sua perna, vai tirar o fêmur e vai colocar uma prótese no lugar. Aí a minha mente fez assim, ó. Buf. Homem de Ferro. Mais ou menos isso. Na hora eu fiquei bugado de novo. Eu fiquei Caramba, assim, mano. refletindo assim sobre a vida. Eu falei, caraca, o que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? Aí você pensa, né? Um jovem, 16 anos, assim, entre erros e acertos, totalmente imaturo, né? Você leva uma bomba Começo. dessa. E aí a gente recebeu, né, o diagnóstico e começou, cara, uma luta, cara, a saga assim familiar, não só minha, né, mas de toda a minha família, amigos, parentes, conhecidos, pessoal da escola, assim, muitas pessoas me ajudaram. Essa parte, esse período da vida foi realmente uma escola. Assim, eu lembro de ter chegado no hospital, na internação, e chegando lá a gente é preparado para poder entrar na questão de tratamento, né? Você começa a entender o que, que vai acontecer com você, né, quando você é diagnosticado com câncer. Então eu fui recepcionado por uma doutora, e ela falou assim, olha, fica aqui hoje para a gente fazer exames, e aí na próxima semana você vem e se interna, mas você só fica de hoje para amanhã. E aí a gente vai te explicar o que, que vai acontecer, como funciona a quimioterapia, o que, que vai acontecer com o seu corpo e tudo. E aí acabou que eu fiquei lá e eu fiquei quase 6 meses dessa daí que Internado. internado.
Eu entrei e fiquei 6 meses. Eu pensei que eu ia embora depois, tipo, eu ia embora no dia Ia tomar seguinte. um remédio E aí eu ia voltar só na outra semana. Então, assim, eu sei que ela não fez por mal, mas acabou que tudo se encadeou, encaixou para eu conseguir fazer o tratamento rápido. Resumindo, né, talvez para quem nunca teve essa oportunidade de entender referente a câncer, quando você tem câncer, né, você precisa matar aquelas células que se desenvolveram desordenadamente de uma forma ruim. Então, é um aglomerado de células que é isso, é malignas. o câncer, né? Isso é o câncer. Então, qualquer pessoa pode desenvolver e tem vários fatores que pode acontecer no corpo da pessoa para que o câncer se manifeste. Então, quando você toma quimioterapia, é um soro, ele é líquido, né? Tem a diferença da radioterapia. Então, a quimioterapia ela é líquida e a radioterapia é uma luz, né? Que é localizada no local, ou localizada no local, redundância, mas ela é posta no local que precisa ser precisa ser morta aquelas células Você cancerígenas. fez químio só. Eu Você fiz fez só rádio. químio, fiz só químio. Tá. Então, quando eu fui tomar a primeira químio, a médica falou: olha, você vai perder todos os pelos do seu corpo. Agora eu não tenho mesmo, mas naquela época eu tinha cabelo, né? Era mais Nem novo. imagino isso, cara. Cara, pois é, depois eu te mostro umas fotos antigas, né? E aí ela explica, né? Fala que a sua imunidade cai muito, né? Você tem enjoos, você tem náuseas, perca de sono, às vezes perca também um pouco de olfato. Assim, seu corpo, ele é destruído praticamente. Porque assim, quando a quimioterapia ela entra no seu corpo, até ela chegar aonde está as células cancerígenas, ela vai arrebentando tudo que é bom. É porque pro negócio é tipo assim, só tá ali, né? Eu vou agir, vou cumprir o propósito aqui. Exato. Mas até chegar Até lá, chegar lá, é por ela isso que. que cai o pelo, né? Ela queima os poros. Aham. Então, a única coisa que suporta ela dentro do seu corpo é a veia. Então, com o tempo, as suas veias vão secando, porque ela é tão forte que as veias elas vão aguentando ali, você perde o acesso e coloca acesso, estoura a veia porque ela vai ficando fraca. E aí, quando ela chega no tumor, a dor é muito maior do que já foi antes, entendeu? Tipo, é multiplicada mais de 10 vezes, porque começa a combater. Então, eu lembro quando eu tomei, eu senti um negócio entrando assim no corpo. É como se fosse um intruso, realmente. Tipo Venom, tá ligado? Aham. Entrando e aí chega lá na perna e começa aquela luta. Então, eu tomei quase um ano de quimioterapia para poder fazer a cirurgia. Mas, assim, resumindo a parte questão psicológica e tudo, né? Fiquei muito abalado, né, com a situação. Pô, 16 anos. Fiquei vários dias sem dormir, fiquei muito triste, peguei uma parte assim de depressão, de pesaroso com a situação, questionei a minha fé, eu questionei a Deus, né? Eu acredito em Deus, Jesus Cristo e tudo. Fiquei perguntando por que que isso está acontecendo comigo, né? Por que agora? Por que, tipo, o que que eu pensava assim que tipo era um castigo, algo do tipo, sabe? Mas eu vejo que hoje eu aprendi muito mais do que se isso não tivesse acontecido, sabe? Eu fiquei muito mais forte depois disso. Eu chorava tanto nesses dias que eu ficava pensando, nossa, será que um dia eu vou rir disso tudo que aconteceu? Nossa, e hoje eu olho para trás, eu brinco com toda a situação assim, né? Mas realmente é uma situação complicada. E me diz uma coisa, você recentemente, né? Porque a gente ficou lá aquele período lá no Rio de Janeiro, né? Onde a gente se conheceu, e tal, a gente virou amigo lá. É, A gente vai participar agora desse projeto que, pô, muito legal. Tem muita gente muito boa para vir aí já no futuro próximo. Mas eu comecei a conversar contigo recentemente e, infelizmente, essa conversa ela não cabe nesse episódio que a gente vai fazer aqui hoje. É, verdade. Porque, assim, a vida do Wellington, o que aconteceu, né? Só dando um spoiler pro pessoal, né? Que além de ter conseguido vencer tudo isso, você ainda teve, né, um problema psicológico recente, Sim, que você também venceu isso,
Você lutou contra isso também. Tá no caminho. É, Eu tô bem melhor. mas assim, você fala muito sobre a gratidão, Nossa, né? demais. Você fala muito sobre a gratidão. Então, o Wellington de 2023, agora, mês de abril, é grato pelo câncer do Wellington de 2000 e quando? Vai lá, bolinha? 2006. 2006, Entreguei isso. tua idade. Nossa, é verdade. Velhão. Tamo velhos aí. Ah, com certeza. Assim, depois de tudo isso que aconteceu comigo, né? Assim, a história é muito longa, gente. Talvez eu possa A gente voltar vai em falar mais disso, com detalhes, né? certeza, muitas vezes, Muitas talvez. vezes. Mas assim, eu fiz um tratamento e deu tudo certo no final, né? Eu consegui entrar na época de remissão, que é depois que você termina a quimioterapia, você tem 5 anos ali para poder realmente falar, olha, você tem alta do câncer. 5 anos de remissão. Então, juntando tudo, acho que já tá dando 16 ou 17 anos, quase isso. Tô ruim das contas, mas beleza. Depois que eu passei por tudo isso, né, a minha vida continuou. E aí eu fiquei pensando assim, sobre a nossa passagem aqui na Terra. Aí eu fiquei pensando sobre as dificuldades que a gente passa na vida e eu cheguei numa conclusão que foi errônea, que eu sei agora que ela é errônea, mas eu pensei assim, poxa, eu acho que depois de tudo que eu passei, eu acho muito difícil algo do tipo acontecer. Zerei o jogo, né? Eu fiquei pensando, eu acredito que todos nós aqui na Terra, nós vamos passar por muitas dificuldades, nós acreditamos nisso, que nós temos a capacidade de vencer e, e existem os meios para vencer. E eu fiquei pensando assim, caraca, eu consegui, sou muito grato ao Senhor, aos médicos, à minha família, meus amigos, meus parentes, todos que me ajudaram. Gostaria até de registrar isso aqui. Cada um de vocês que ficou lá no hospital comigo, perderam noites de sono, que me ajudaram, que contribuíram com alimento ou com dinheiro, qualquer coisa, perderam tempo das suas vidas para poder me apoiar. Sou muito grato por vocês, realmente. E eu fiquei pensando assim, eu acho que depois disso tudo que a gente passa nessa vida, eu acho que muito, muito dificilmente a gente, sei lá, eu passaria por algo parecido. Eu acredito que cada um de nós aqui na Terra vai passar por uma prova, seria mais ou menos isso. Então, eu criei na minha mente uma capacidade de ser muito otimista, sempre alegre, sempre grato por todas as coisas. E isso me levou, né, depois a querer ajudar as pessoas, né? Então, a gente fez aquele serviço voluntário, né? Para quem não sabe, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a gente prestou um serviço voluntário de 2 anos. Foi quando nós nos conhecemos lá no Rio. Sim. Então, quando eu tomei essa decisão, todo mundo pensou: não, você é maluco, né, velho? Vai dar, não. Você vai andar 2 anos. E assim, eu tinha um sentimento, né, que era pessoal de que eu deveria ir. Isso tudo se confirmou quando eu fui. Mas assim, voltando na parte que você falou, né, de questão de gratidão, realmente eu sou grato, né, por poder ter sobrevivido e poder estar vivo para contar a história e também motivar as pessoas e falar que é possível, né? Durante todo esse processo que eu tive, grande parte dele eu reclamei, eu atraí mais dificuldades para minha melhora. Eu não lembro a época, não sei qual foi o start, mas em um determinado momento durante o tratamento, eu tive uma postura diferente de ser otimista, de acreditar que eu ia ficar curado, de acreditar que Deus podia fazer um milagre. Então eu levei isso para minha vida, né? Então as coisas foram acontecendo e aí na parte psicológica, né, que a gente está chegando agora, eu estava trabalhando, né? Já tinha me casado, já estava numa empresa, numa multinacional, né? Eu sou formado em logística, né, no foco no gerenciamento da cadeia de suprimentos, que é gerenciar tudo que é produzido para uma empresa, para os seus respectivos
clientes e gerenciar tudo o que acontecia de É produtos. garantir que tudo esteja no lugar certo, É, entregue e no time. exato, no time. É processo just in time. Isso Até aí. lembrei disso. Mas assim, eu estava numa empresa e assim, o método lá de trabalho é muito mais elevado, não que as outras empresas não sejam, mas assim, quando eu fui para essa empresa, era bem puxado. E que nem a gente estava falando sobre referente a aprendizado, eu acredito que eu tenha TDAH. Porque É, assim, é uma parada que eu preciso verificar também. quando eu entrei lá, cara, eu cheguei a falar com a minha esposa, eu falei, acho que eu não vou ficar lá, acho que eles vão mandar embora. Eu falei, eu acho que eu sou burro, eu não tô pegando o trabalho. A pessoa fala, eu tô tipo, Né? As pessoas, vocês eu não todos entendo. que trabalhou comigo, eu sou muito grato por vocês, cada um que me ajudou. Eu não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem, vocês Vocês me sabem quem ajudaram. são. Depois eu peguei e aí eu fui pra cima, aí eu virei o bicho, né? Tipo, conseguia resolver, conseguia dar conta. Mas veio a pandemia. Na pandemia, trabalhei demais, assim como muitas pessoas, mas criou uma questão psicológica, né? Que eu só fui perceber depois que aconteceu. Quando chegou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer no mundo, ninguém sabia o que era o vírus e nada. E as demandas, elas começaram a cair do trabalho. Só que um cliente que eu cuidava, ele falou assim, de todo mundo que não quiser, eu vou querer. E eu cuidava desse cliente. Então, Hum, a minha demanda meio Putz. que triplicou, né? Então, assim, estava numa situação nova no trabalho, né? Numa função nova, eu fazia uma certa função de mais gerenciamento, assim, das entregas, resolver BO lá na ponta, para poder fazer a parte de faturamento dos pedidos, controle de peças e quantidades, fazer realmente a cadeia de distribuição daqueles produtos daquela empresa funcionar de modo que atendesse a necessidade do cliente. Então eu meio que estava verde na situação, mas aí eu comecei a dar conta. Eu coloquei uma coisa na minha mente. Falei assim, eu tenho que dar conta, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se tá tendo trabalho agora, eu vou pra cima Eu porque falei, não sei se vai ter demissão, a gente não sabia de nada, né? E eu fui, mostrar serviço, né? mostrei serviço. Resumindo, dei conta no máximo que eu podia, e aí começou a aparecer uns negócios no meu corpo, cara, tipo umas manchas vermelhas, uns negócios muito estranhos, assim, tipo uns vergão vermelho pesado, assim. Eu trabalhava, às vezes até mais do que o meu horário, não podia, mas eu fazia porque era necessário e também eu tinha aquele medo interno. E chegou um determinado momento que a empresa mandou todo mundo embora. E naquele mesmo dia nós fomos contratados por uma outra empresa. Só trocou. Meio que terceirizou o Aham. trabalho. Beleza, foi um processo até que tranquilo ali, pagaram tudo direitinho, certinho. Sou imensamente grato pela oportunidade que eu tive de trabalhar, né, nessa empresa, aprendi demais, assim, um crescimento pessoal, profissional extremamente gigantesco, realmente, mudou a minha percepção de trabalho, de questão de lidar com pessoas, de metas, de processos, mapeamento de processos dentro da empresa, tudo, aprendi muito com isso. Então a gente foi para essa nova empresa, receberam a gente muito bem. Mas como eu falei, eu já estava já com alguns sinais que eu não estava percebendo. Não estava conseguindo dormir direito, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia executar meu trabalho da forma que deveria, isso já na nova empresa. Eu sentia muita fadiga, muita insônia, tipo, eu não conseguia dormir. Então eu ficava acordado, ou assistindo televisão, ou às vezes eu colocava só a televisão, tentava dormir, ou apagava tudo e mesmo assim não conseguia dormir. E comecei a sentir falta de ar e tudo. Eu falei, gente, isso não é normal, mas alguma coisa na minha mente falava, continua, continua, tem que dar conta. Eu falava, não, tem que dar conta, isso aqui é o meu ganha-pão. Cara, depois que eu aprendi, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Além de fazer o meu, eu sempre estava disponível para ajudar qualquer pessoa no time, cara. E isso sempre foi de mim. Então,
As pessoas me chamavam lá, eu parava o que eu estava fazendo e ia ajudar a pessoa. E isso me dava prazer, tipo, eu ficava muito feliz de saber que eu podia ajudar alguém, Uhum. né, no momento de dificuldade ali no trabalho. Até que um certo dia, eu estava trabalhando e a gente tinha um processo dentro da empresa que a gente trabalhava com metas diárias. Dava 12h20, todas as peças, pedidos daquele dia tinham horário de corte, tinha que estar já todos agendados para poder ter uma expedição no final do dia ou no dia seguinte. Então aquele horário de corte era como se fosse uma pressão diária. Eu vivi isso por 3 anos. Todo dia tinha Nossa. horário de corte. Então, às vezes o cliente não queria confirmar, às vezes o cliente queria recusar a carga, às vezes a gente precisava daquela quantidade de peças para bater meta, às vezes batia a meta por peças, não, mas não bateu a meta em valor de faturamento, tinha várias metas para bater. Estava muito próximo disso, desse corte, e eu comecei a passar mal. O meu lado esquerdo começou a formigar, eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco, Um e é AVC, um um negócio AVC, assim. algo do tipo. Aí eu falei, isso não é normal. Eu comecei a sentir falta de ar, e eu chamei eu tinha um amigo que mora no mesmo condomínio, a gente tinha um grupo, tinha um outro amigo também que mora na Redondeza, e a Luana, a minha esposa, ela tinha ido trabalhar na empresa. Ela estava numa empresa que era uma semana em home office e uma semana em casa. E eu estava 100% home office nessa época. Cara, só sei que só deu tempo de eu mandar mensagem pros meus amigos. Estou passando mal. E eu apaguei. O cérebro desligou. Desligou. Meu corpo desligou. E aí eu caí no chão. E aí o que aconteceu depois foi os meus amigos me contando, mas do que eu lembro, eles se conversaram, falaram com a minha esposa, aí esse meu amigo que mora no condomínio correu lá, aí ele começou a bater na porta, aí eu tava lá no chão. E aí ele ia arrombar a porta. Ele já tava já batendo para arrombar. Eu consegui recuperar um pouco a consciência, ainda tava fadigando, aí eu comecei a me arrastar no chão. E aí eu só girei a chave assim, ó, pum. E eu querendo puxar o ar e o ar não vinha, cara. Eu falo, mas o que que tá acontecendo? Tipo, eu falei, meu braço tava, tipo, formigando, meu lado Todos os esquerdo sintomas todo. físicos Eu falei, possíveis. mano, eu tô morrendo, né? E aí eu não conseguia respirar. Aí meu amigo me empurrou assim pela porta, passou por dentro, o Duda, né? Um dos meus amigos. E aí ele me pegou assim, me colocou de lado, tentou fazer eu respirar. Ele viu que não tava dando certo, aí chamaram a síndica, eles foram lá. Sei que ele me arrastou, me jogou dentro do, do elevador. Aí o pessoal lá a síndica do prédio ficou lá comigo, com mais alguma pessoa que eu não lembro. Sou extremamente grato por eles, por ter me ajudado também. E ele veio com o carro, me levou pro hospital. Cara, no meio do caminho, ele achou uma polícia, velho. A polícia apareceu no meio e falou assim: ele tá passando mal. Abre o caminho aí. Os caras foi abrindo o caminho. Aí chegou no hospital, o policial falou: nossa, mas ele tá doente, né? Da doença lá que tava acontecendo. Aí ele falou: meu amigo, não, não é isso não. Aí me levaram pro hospital e, resumindo, depois que eu acordei, tomei uns remédios lá, minha esposa chegou, todo mundo chegou. Eu nunca mais fui o mesmo. Aqui tava quebrado. Aqui tava quebrado. O diagnóstico foi burnout, né? Você trabalha até a exaustão. Eu lutei contra eu mesmo. Assim, não é questão de. Aqui eu não tô querendo falar mal de empresa nem nada. Eu poderia, se eu tivesse o conhecimento e se eu também não tivesse esse sentimento de sempre dar o melhor a todo custo, de ter falado, não, tô levantando a mão aqui, gente, eu acho que eu não tô bem. Então eu não tinha a Mas você consciência. foi, por conta da demanda, ignorando todos os Eu sinais falei, possíveis. eu dou conta, né? O corpo chorando, Chorando. sofrendo. E assim, cara, eu passei por um momento assim que foi avassalador, sério. Eu digo que foi até pior do que o câncer. Porque o câncer, na época, eu tinha um suporte tremendo, assim, né, da minha família. Não que eu não tive agora, a minha esposa foi a peça-chave para me ajudar nesse processo.
a questão mental e com certeza o senhor também e vários outros amigos. Não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém Pra não aqui. esquecer ninguém e dar É, treta depois, né? então, a questão assim de psicológica, quando você é jovem, eu passei com psicólogo e tudo, então é tudo muito novo. Mas depois que você é velho, na minha mente não era concebível aquilo acontecer comigo. Um homem feito, né? Eu fiquei pensando, por que que tá acontecendo? Como assim eu não tô dando conta? E aí eu criei vários fantasmas, várias coisas na minha mente que só prejudicou a minha melhora. Eu não queria falar com ninguém. Eu fiquei tipo uns 4 meses só deitado, só assistindo filme. Eu queria que a minha mente se teletransportasse para dentro do filme. Eu não queria viver a realidade que eu estava vivendo. A minha esposa sofrendo com isso. Tipo, ela não sabia como me ajudar, eu não dava abertura, eu não queria aceitar ajuda. Então foi um processo muito doloroso para mim e para ela. Muito mais para ela até, porque ela falando assim, né, depois de um tempo, tipo, você vê alguém que você ama sofrendo e aquela pessoa não aceitar ajuda, não e você não saber como agir. Sensação de impotência deve Ela ser. sentiu dessa forma. É... Mas assim, cara, Deus ele é muito muito maravilhoso na nossa vida. A verdade é que eu fiquei novamente chateado com ele. A primeira vez quando eu era jovem, mas eu fiquei de novo. E isso também atrasou mais ainda a minha perspectiva de melhora. E eu quis fazer tudo sozinho. E a minha esposa falava: por que você está tentando fazer tudo sozinho? É literalmente dar burro e ponta de faca. Então, para quem estiver me ouvindo, se você estiver passando por isso, por favor, aceite ajuda. Por favor, vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo, peça ajuda, porque faz total diferença na sua vida, né? Então, só para a gente fechar, todas essas questões, né, foram pequenas decisões que eu fui tomando. Eu não lembro exatamente, mas ela falava assim, minha esposa, você precisa passar com uma psicóloga. Eu já tinha passado na psiquiatra, eu estava dopado de remédio, consegui voltar a dormir por causa dos remédios. E aí com muita luta, eu achei uma psicóloga maravilhosa, a psiquiatra a doutora Andrea e a psicóloga a doutora Simone, duas mulheres maravilhosas, eu espero que um dia elas possam vir aqui. Sim. Elas me ajudaram demais, e aí elas falaram assim para mim, olha, a doutora Simone, você já pensou em fazer algum exercício? Eu falei, olha, eu sempre gostei de boxe. Eu sempre quis fazer boxe, tipo assim, eu amava o Rock Balboa, tipo assim, é sério. Tipo, muito parecido Vou com. virar ele. É. E aí ela falou, por que que você não faz? Ela me incentivou muito. E na esquina da minha casa tinha uma academia. Cara, depois que eu comecei a fazer boxe, a minha vida começou a transformar. Eu comecei a respirar da forma certa. Que existe algo chamado, que eu não sabia, chamado respiração diafragmática. Esse tipo de respiração, ela ajuda muito a uma pessoa que tem ansiedade, né, a controlar os seus pensamentos. Eu tinha, sei lá, 50 pensamentos por segundo. Eu calculava todas as probabilidades de coisas erradas que poderiam acontecer a eu sair do meu emprego. Você vivia problemas que nem estavam acontecendo ainda. Sim, eu criei milhares de problemas na minha mente. Aham. Então o boxe me ajudou a respirar direito, a ter controle, foco no que estava acontecendo no agora. E olhando para minha vida depois, passando com a psicóloga, eu sempre fui ansioso. Eu não sabia. Aí eu fui descobrindo, fazendo o quê? Um estudo sobre você mesmo. Aí eu lembrei de uma época que eu fui numa dentista e ela foi fazer um procedimento na minha boca. Ela falou assim: você é estressado? Você passa por ansiedade, alguma coisa assim? Eu falei: que eu saiba, não. Pra mim, eu não era. Ela falou assim: porque a sua língua é toda cortada. A minha língua tem várias ranhuras, como se alguém tivesse pegado um gilete feito assim, ó. Ela é do estresse. Uhum. É tudo porque eu passei na questão do câncer e tudo, até o burnout e tudo. E assim, cara, realmente
a questão de tratamento psicológico aliado à sua fé, se você não tem fé, mas se você acredita em algo maior que você, aliado a uma boa alimentação, melhorar a sua alimentação e aprender sobre ser grato pelas coisas que você tem, a ser humilde, realmente ajuda muito nesse processo, né, de cura, de aceitar, se perdoar das situações ou decisões erradas que você tomou. Então, para quem nunca passou por isso, eu acho que nunca vai entender. Hoje a gente está vendo, né, uma grande gama de pessoas passando por essas situações, né? Eu não imaginava estar falando sobre isso. Eu tenho ansiedade. E falar a verdade, quando você ouve isso de outra pessoa e você tem aquele julgamento. Pô, será que é isso mesmo, essa parada aí? E é real, cara. E infelizmente não tem como a gente colocar o sentimento dentro da pessoa e você sentir e depois devolver. Você só consegue saber mesmo se você passar. Experimentando. E assim, o ideal é não passar, Sim. né? Mas, que nem eu te Mas falei, acontece, né? mas acontece. E no mundo que nós estamos vivendo agora, tem gerado muita ansiedade, muitos problemas psicológicos nas pessoas. E esse trabalho que a gente vai fazer aqui é justamente para ajudar o máximo possível de pessoas, não só nisso, né? Mas em vários aspectos da vida. Então, resumindo, isso é um pouco da minha história. Quando eu falei pra galera, não existe a possibilidade de a maioria das pessoas estar dentro desse grupo, é muito seleto. E eu te disse, acho que semana passada isso, se eu não me engano, que eu era muito grato e que eu não acredito em coincidências nem por acasos, né? E eu comecei a ser mais grato pelas coisas que eu tenho a partir do momento que a gente voltou a se falar. Engraçado, né? Que Coincidência? bom. Acho que não. Então, assim, muito obrigado, cara. Muito obrigado, de verdade. Não são coisas fáceis de se falar, né? E eu espero, assim, espero não, a gente ainda vai, né, detalhar algumas coisas, porque, como você falou, é uma crescente, isso vem acontecendo, existe muito preconceito ligado a isso, Sim, né? Mas aí as pessoas precisam se tratar. Precisam verdade. se tratar. Precisam deixar esse orgulho de lado, eu aguento, eu consigo, e resolver, né? Realmente não dá para bancar o Superman Não quando dá. se trata de questão de psicológica. Assim, é muito difícil, às vezes, você, que nem você falou, ser humilde, mas uma hora você precisa ceder e você está aberto a aceitar o tratamento, a se curar, a melhor coisa que uma pessoa pode fazer para poder voltar à vida dela normal e aprender a lidar com esses desafios. É que hoje eu ainda estou lidando com esses desafios, ainda passo em consultas, Você né? tem as ferramentas agora, né? Agora eu consigo sentir no meu corpo, quando vem a emoção, eu sei o que eu estou sentindo e eu sei o que está acontecendo. Antes eu não sabia. Quando eu era jovem, quando eu tive câncer, eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Então, isso tudo é muito importante para as pessoas e eu acredito que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas humildemente com essas experiências aqui. Que a gente vai relatar, das pessoas que vão vir aqui para poder ajudar a gente, com certeza. Legal. Ainda bem que eu trouxe um faixa preta pro meu lado, né? Que isso, pô. Meu irmão, muito obrigado. E você vai estar aqui agora todo dia aí na luta. E, pessoal, prazer ter vocês aqui. Prazer estar trabalhando agora com esse cara. E vamos pra cima. Curte aqui embaixo, compartilha com aquele seu amigo, né? Que todo mundo tem um amigo, todo mundo conhece, ou você mesmo, né? Que precisa ouvir isso, né? Precisa ouvir essas coisas. Então, um grande abraço e até a próxima. Falou, gente. Até mais. Brigadão. Até a próxima. Tamo junto. Show!